Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da Gestalt, da teoria da forma, né, da percepção da forma, levando, chamando atenção para todos que, na verdade, é apenas uma introdução, do que é, além de importante, ele se torna até um pouco complexo, né? Obviamente que nós vamos fazer um princípio para que motive vocês a continuarem fazendo suas pesquisas. Tá? Essa questão da percepção, né, que a gente chama da pregnância da percepção, né, que até os gestaltistas também assim denominaram, eles fizeram alguns itens que a gente vai exemplificar, vai procurar exemplificar, que foi exemplificado, na verdade, dentro da nosso métier, né? Dentro do nosso fazer da arquitetura. Né? Vamos iniciar com as unidades, né? As unidades que elas podem se dar, né? Elas podem fazer parte de um todo, né? Através de linhas, de texturas, de formas, de cores, né? E, digamos assim, serem identificadas como unidades. No caso da segregação, já a maneira que você vai enxergar um cenário, né? De que maneira? Muitas vezes você terá lá, né? Você tem uma esquadria, aí depois você tem aqui um teto. Então, de maneiras que... Deixa eu fazê-lo aqui melhor. Você vai procurar, de certa forma, né, digamos que aqui tenha um óculos. Aqui temos um grande vão de esquadrias, tá? Uma esquadria, né? Desse outro lado, uma série de outras esquadrias. E, obviamente, você possa ter aqui, neste interior, ou, por exemplo, você tem aqui alguns degraus. Consequentemente, também você teria aqui um guarda-corpo, né? Então, estamos tentando aqui, estamos fazendo aqui, chamando a atenção de vocês para os vários pontos de percepção que você teria ao adentrar em um cenário, certo? Digamos que aqui tivesse aqui um guarda-corpo, um corrimão de cada lado e tal, você subiria aqui, tá? Tudo bem. Mas a questão aqui é mais na questão de para onde você estaria observando, né? O que o observador estaria percebendo? Ao perceber uma diversidade de elementos, então há uma tendência a uma separação, a uma segregação. É uma seleção em termos de, digamos assim, de você observar os elementos. Muito bem, essa seria a segregação. A unificação, vamos falar da unificação agora, que tem a ver com as características, né, que um objeto ou um conjunto de objetos possa ter, tá certo? O caso aqui dessa torre, que a gente fez um croquisinho, a Torre Eiffel, né? Uma série de elementos que a faz com que ela, por si só, ela tenha essa capacidade de unificação, tá? De unidade, né? Tudo bem? Aqui nós temos um outro exemplo, que é aquele símbolo do Yin e Yang,
que ele também por si só, ele, digamos assim, provoca uma unificação. Um outro exemplo seria uma figura axial, né, que também teria vários elementos, digamos assim, concordando em um determinado ponto central e com várias semelhanças. Também seria uma forma de unificação. O caso do fechamento, né, é quando você sugere um objeto, ou, digamos assim, seja ele plano, seja ele tridimensional, e ele por si só, ele já, digamos assim, determina, é o caso desse símbolo aqui, dessa logomarca, um fechamento sem nenhuma, digamos assim, sem nenhuma vazão para o exterior. Ele por si só, ele já se cerca ou se fecha. Bom, os outros termos que a gente falou usando, falamos das unidades, falamos da unificação, do fechamento, com esse exemplo, e agora vamos falar da continuidade. A continuidade já é uma tendência de você levar o objeto para um dinamismo, para um movimento que não o deixa estático, né? Geralmente você consegue através de formas curvilíneas, que é o caso desse estádio aqui, que poderia ser o estádio Mário Filho, né, o Maracanã, poderia ser também o Mineirão, e todos esses estádios que têm uma tendência ao círculo. Essa sequência de elementos que se repete, mas que dá um dinamismo, tá certo? O outro elemento aqui é a questão da proximidade. A proximidade ela tem a ver que há uma tendência dos elementos que estão mais próximos formar um todo, né? Formar, digamos assim, uma outra unidade dentro de uma unidade. Olha só, o caso dessas esquadrias, dessa fachada aqui, que se aproximam, né? Então, você consegue aqui essa questão, digamos assim, essa questão da unidade, né? Do equilíbrio, digamos assim, formal, né? Você tem um conjunto que devido à sua proximidade, você consegue identificar esses elementos como fazendo parte de um todo. Então, isso a gente considera uma unidade. Bom, após essas três colocações, né, vamos falar da pregnância da forma, que é exatamente aquela parte da lei principal da Gestalt, né, que vem falar da percepção visual, que nada mais é do que a busca da harmonia e do equilíbrio, né? E quando isso vai ocorrer e quando não ocorrerá. Pregnância seria, então, quase que um sinônimo digamos assim, de clareza, de coerência, né? Digamos assim, de simplificar, fazer com que você possa ter uma visão, digamos, identificar aquele dado objeto, seja ele plano, seja ele tridimensional, de maneira mais fácil, mais clara, mais objetiva, mais imediata. Então, aqui temos um exemplo, né, de um objeto mais lá no fundo, que você teria digamos assim, uma condição de equilíbrio aqui, ó, de clareza. Tem alguns elementos aqui que não impedem, mais organizados, né? Um eixo. E então, esse caso aqui, a gente considera, em termos de graduação, uma figura de alta pregnância, certo? Enquanto que esse conjunto aqui, que a gente, digamos assim,
fez uma caricatura aqui, na verdade, de um esboço de uma comunidade, digamos assim, de favelas, né? Onde você tem todos os barracos muito desordenados, né? Claro, isso aí já é comum, né? Não é um pejorativo, mas é para dizer que aqui há uma baixa pregnância, porque não há uma ordenação. A organização aqui, ela realmente inexiste, né? Muito bem. Um outro exemplo também isso pode ocorrer até em planejamentos mais sofisticados. É um caso, por exemplo, de que você não consegue identificar muito bem aonde nós estamos. Por exemplo, um caso de um paisagismo, uma parte externa, que você não consegue identificar onde está o lago, onde está a piscina, onde estão os objetos, numa tomada assim direta. Aqui é um exemplo de baixa, digamos assim, pregnância, e nesse caso aqui, com o Palácio Vitoriano, em Roma, né? Onde você tem, apesar dos vários detalhes, é rico em detalhes, mas você tem um eixo, né, de simetria, você tem toda uma ordenação de colunas e aberturas e tudo mais, elementos que se contrapõem e se equilibram. Então você vai dizer que aqui há uma alta pregnância. Tá certo, pessoal? Uma outra que ficou da questão da proximidade, eu queria até comentar aqui com vocês, é da semelhança. Aqui que ficou faltando quando você tem uma composição por semelhanças, onde você tem uma série de vãos e esquadrias que estão, além de estarem próximas, elas mantêm uma semelhança. Aí você também tem uma ordenação importante. Bem, pessoal, quero dizer para vocês algumas coisinhas para finalizar, que são alguns termos que a gente já comentou com vocês naquela questão da composição, né, que tem a ver com contraste, tem a ver com ritmo, tem a ver com uma série de proporção, escala. Tudo isso está envolvido aqui, mas de uma forma um pouquinho distinta e talvez até enriquecedora, que é esse trabalho, digamos assim, elaborado pela Gestalt e ainda pesquisado por vários autores, alguns autores contemporâneos. Quero dizer que esse assunto aqui, com ícones, até mesmo textos que a gente passou para vocês, né? Nós, digamos assim, a referência foi o livro do João Gomes Filho, da Gestalt, cujo título é Gestalt do Objeto, certo? Então, é um livro que vocês não devem deixar de pesquisar, de ler, o que ele traz para vocês por mais tempo, né? Isso aí pode se aclarar mais. Foi assim apenas um passant, né? No que a gente, que a gente pôde fazer para vocês nesse curto espaço de tempo, mas que vai ser motivador para vocês, tá certo? Eu espero que sim. Então, até uma próxima oportunidade.